A gente vem acompanhando aqui durante toda essa semana o mutirão para os endividados que o PROCON organizou. O PROCON levou empresas até um ginásio aqui em Vitória, em Bento Ferreira, para negociar diretamente com as pessoas que têm dívida. Aí as imagens dessa manhã. Mais uma vez, as pessoas dormiram na fila cedinho, já tem muita gente na fila. Quem está lá também é a nossa repórter, a Gabriela Ribetti. Gabriela está acompanhada de um economista. Quase diariamente, Gabi vem acompanhando essa fila. Parece que cada vez aumenta mais o número de pessoas que querem negociar as dívidas, hein, Gabi? Isso mesmo, Mário. Eu fiquei assustada hoje, porque ontem nós chegamos cedinho aqui, a fila não estava tão grande quanto hoje, não. Hoje ela está muito maior. E ontem nem todo mundo foi atendido, muita gente voltou para casa e teve gente que já ficou aqui direto. Então, por isso que a fila vai ficando cada vez maior. Todo mundo querendo limpar o nome, né? Pagar as dívidas, negociar. Aqui comigo o César Gomes. César, desde o início da semana nós temos visto muitos casos de pessoas com dívidas altíssimas. E vimos aí, né? Isso tudo é resultado da crise que a gente está passando? Um pouco é a crise e a maior parte é o consumo compulsivo. Então, o impossível. Ou seja, as pessoas que não têm renda para ter televisão de 50 polegadas, ter geladeira de inox. O pessoal, então, acompanhou o presidente Lula e disse que vai comprar, que pode comprar, que o Lula garante. E aconteceu nesse endividamento recorde do brasileiro, 66% dos brasileiros estão endividados. Agora a gente vê que as pessoas querem pagar, elas querem negociar as dívidas. Mas elas negociam de um jeito não eficiente. Você tem que, logo que você viu que você não pode pagar, você procura individualmente o credor e negocia com ele um parcelamento. Porque aqui já tem gente com 1 ano de atrasado, 2 anos, e juros sobre juros, mesmo com desconto, fica muito caro. Eu vou fazer um convite. Vamos ali conversar com algumas pessoas e ouvir essas histórias, né? Cuidado aqui com o carro. Vamos atravessar, porque tem muitas histórias aqui. Eu vou conversar aqui, ó, com esse senhor. O senhor está aqui desde que hora? Rapaz, eu cheguei ontem, 5 horas da manhã. 5 horas? 5 horas da manhã. E aí, não conseguiu a senha? Não consegui a senha, porque na hora que eu cheguei na portaria ali, ó, acabou a senha. E aí decidiu ficar direto? Eu decidi ficar direto, ó. E me fala, qual é a dívida do senhor hoje? Minha dívida foi um empréstimo que eu fiz na Caixa Econômica de R$1.000, paguei 4 prestações, e essa dívida foi acumulando, hoje está na base de 25 mil mais ou menos. R$1.000 o senhor pegou para pagar uma televisão e tem 25 mil? R$1.000, paguei 4 prestações e hoje eu devo mais ou menos 25 mil. Qual é o nome do senhor? Ananias da Silva. Senhor Ananias, olha isso, César Gomes. Também eu já vi muito desses casos, pessoas que pegam um valor não tão alto e de repente essa dívida fica exorbitante. Mas faz quanto tempo que o senhor... Já tem mais ou menos 6 anos isso, mais ou menos. Juros sobre juros é mais ou menos isso. Agora, quando acontecer, o senhor no 5º mês deveria ter procurado a Caixa Econômica e falado, olha, infelizmente, o senhor explica o motivo, eu não vou poder continuar a pagar, vamos reparcelar? Eles mesmos reparcelam em 20 vezes com a prestação mais baixa, porque se o senhor deixar, eles vão colocando juros sobre juros. E aí eu lhe dou a notícia péssima. O governo ainda entra cobrando o IOF ainda. Muita coisa mesmo. Agora, o senhor hoje, para conseguir pagar essa dívida, teria que ficar em que valor, mais ou menos? No mínimo, é R$1.000 que eu aguento pagar. O que o senhor gastou na época? Porque eu já paguei 4 prestações, no mínimo R$1.000 parcelado em 40 vezes que eu estou pessoa desempregada. Ó. E aí, numa negociação como essa, ele consegue chegar a um valor tão mais abaixo? Acho difícil se o senhor pudesse conseguir uma ajuda familiar para negociar isso à vista, ou em 2 vezes. Agora, em 40 meses eu acho mais difícil. E ainda tem isso, né, César? Coloca na mesa com sinceridade, fala, isso eu posso pagar. E fica quieto. Isso é importante, né? Porque também não adianta vir aqui negociar, de repente o banco propor para ele de pagar R$5.000, ele não ter dinheiro para pagar e assumir essa negociação. Também não pode. Não pode. O senhor tem que ser sincero. O senhor diz, essa negociação para mim não serve. Serve essa aqui. Agora, tem que servir que o senhor pode pagar. Uma prestação que cabe no meu bolso. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Eu não posso assumir uma coisa que eu não aguento pagar. Perfeitamente, porque senão daqui a 4 anos o senhor está aqui de novo. Daqui a pouco eu vou morrer e a dívida continua aí.
Não, vamos ver se o senhor consegue pagar hoje. Vamos ver. Agora, olha só, gente, essa fila enorme aqui assustou até o PROCON, que não esperava uma procura tão grande. Veja só o que disse a diretora do PROCON. Mais uma vez surpreendeu, porque no primeiro mutirão nós atendemos 2.400 pessoas. Nesse, a nossa previsão é atender 7.500 pessoas. E a gente já sabe que realmente não vamos conseguir atender toda a demanda que nos procurou. Isso é triste, assim, porque mostra como é que a população está de fato endividada e precisando de ajuda. Sim, sem dúvida. Realmente é triste porque a gente não vai conseguir atender todas as pessoas que estão nos procurando, mas é importante lembrar que o PROCON estadual e todos os PROCONs funcionam o ano inteiro. Nós estamos à disposição para atendê-los. Caso a pessoa não consiga atendimento durante essa semana, nós estaremos na próxima semana e sempre atendendo os consumidores. Denise, a gente vê reduções muito grandes assim, no valor das dívidas. Qual é a vantagem para a empresa? A vantagem é a seguinte, recuperação de crédito. Não se discute que a recuperação de crédito é muito grande. Cerca de 80% dos acordos feitos nos mutirões, isso em todo o país, é realmente arrecadado para as empresas. E a oportunidade de negociação para os consumidores é muito grande. Negocia consumidor diretamente com o fornecedor. E é claro, os olhos do PROCON aqui estão sempre atentos para esse tipo de negociação. Agora a empresa não sai perdendo, é melhor receber pouco do que esse é o raciocínio do que não receber? Veja, não é pouco, né? É uma redução de juros, mas é claro que nunca é uma redução que ocasiona nenhum tipo de prejuízo para as empresas. A empresa reduz um pouco de juros, mas são dívidas que já têm algum tipo de atraso, algum tipo realmente de perda e a empresa já não gasta, né? Nessa estrutura aqui, a empresa só traz os funcionários, então ela não investe para fazer esse tipo de cobrança. Claro que a empresa também tem muito lucro na situação de um mutirão. Melhor receber, mesmo que de forma parcelada, do que não receber nada. E em alguns casos aqui nós temos o que se chama de título podre, né? Ou de título já morto, né? Algumas dívidas que já são quase próximas da prescrição, quase próximas de 5 anos de atraso. O que nós vemos aqui é o reflexo da crise econômica aliado à situação de desemprego. Em alguns momentos nós vimos uma situação ou outra. Aqui nós vimos as duas situações juntas, infelizmente. Bem assim, de forma bem visível mesmo, né? Os números materializam aqui, né? Bem visível. Nós conversamos, nós entrevistamos os nossos consumidores e os relatos são em uníssono. Crise econômica aliado a muitas situações de desemprego nas famílias é o que resultou nessa procura maciça pelo nosso mutirão. Então, surpresa até para o PROCON, é isso mesmo, César Gomes. Assim, até os órgãos que estão acostumados a lidar com endividados ficaram surpresos com tanta gente, né, querendo limpar o nome. Porque nós estamos chegando, final de ano, a pessoa fica proibida de comprar qualquer coisa, porque está com o nome sujo no SPC e no Serasa. Isso vai trazendo um incômodo familiar que ele tenta resolver a situação. Mas é bom deixar claro que para as empresas essa dívida, se passar de 3 anos, já é perdida. O que ela receber, qualquer valor que ela receber, já é um grande negócio, já é um bom negócio. E a gente percebe também que, na verdade, o que as empresas dão são descontos nos juros, como a própria diretora do PROCON falou ali. Foi o caso do seu Ananias, ele comprou R$1.000, pegou R$1.000, está devendo 25 mil. Então, se ele tiver desconto nesse valor aí dos juros desses 6 anos, vai ser um super desconto, né? Não, vai ser um desconto, mas o que acontece? Esse R$1.000 ela já lançou no balanço dela como prejuízo. O que ela recuperar é vantagem para ela, porque já entrou no setor de cobranças concluídas, ou seja, não teve possibilidade de sucesso. Então, por isso, é que os bancos e empresas de energia elétrica têm interesse em receber alguma coisa, inclusive para dar baixa na sua contabilidade. Mário Bonella tem pergunta para a gente lá do estúdio. Pode fazer, Mário Bonella. O César, de certa forma, já começou a responder. Mas, César, a gente vem acompanhando aí esse mutirão. De cada 10 atendimentos, 8 acabam em acordo com redução no valor da dívida. E a gente vem mostrando aqui reduções que a gente, poxa, de 10 mil cair para 1.000, de 25 mil pode cair para 1.500. Isso pode dar a impressão de que até vale a pena ficar endividado e depois negociar. Eu digo pode dar a impressão. E lhe pergunto, ficar com o nome sujo, ficar com dívida nunca é um bom negócio, né, César? Nunca é um bom negócio porque você não consegue dormir. Então, não existe endividado feliz. Então, não vale a pena você, por alguma coisa que você necessite na sua casa,
você ficar endividado, ficar triste, ficar preocupado, recebendo cobrança todo dia, telefonema toda hora. Quer dizer, tem um lado também pessoal que ninguém leva em conta. E na taxa de juros do Brasil, que está, por exemplo, cartão de crédito 400% ao ano, exatamente 50 vezes ao reajuste salarial do trabalhador, é um suicídio financeiro ficar endividado hoje no Brasil. Mais pergunta aí do Fábio Linhares? Isso mesmo, Gabi. A gente está vendo que o PROCON montou essa estrutura toda para tentar facilitar a vida aí do consumidor. Mas se eu for diretamente à financeira, ao banco ou à empresa que eu estou devendo, eu não consigo esse desconto, eu não consigo essa redução? Tem mesmo que passar por essa fila? Se eu for direto lá e negociar, eu não consigo também esse mesmo desconto? Fábio, depois de 4 anos fica mais difícil. E também o funcionário da empresa, da financeira, do banco, não tem poder de negociação. Aqui eles já vieram com os créditos que estão como não recebíveis e nesses créditos específicos eles vão dar desconto. Agora, o que é importante? Logo no primeiro mês que você não pagou, procure a empresa. Aí você consegue reparcelar. Se são 12 meses, você joga para 24. Mas isso tudo um mês depois, ou no próprio mês que você vê que não vai conseguir pagar. Agora, César, ontem aqui, enquanto eu fazia reportagem, eu vi muita gente reclamando que as dívidas mais curtas, né, que venceram há pouco tempo, a negociação era muito mais difícil, não conseguia esse desconto. Porque o funcionário, você vai, por exemplo, no balcão da Celsa, o funcionário não tem poder para te dar desconto nenhum. Agora, quem estava devendo há muito tempo, conseguia um bom desconto. Não, é proporcional ao valor da dívida e proporcional ao tempo. Porque, conforme disse a diretora do PROCON, se os 5 anos chegarem, fica muito mais complicado você receber. Então, essa que é a questão. Aqui, os funcionários estão autorizados a negociar. Lá no balcão da Excelsa, por exemplo, de uma financeira, o funcionário não tem autorização para negociar. Ok, muito obrigada, César Gomes. A gente volta daqui a pouquinho aqui da fila com mais dicas do economista e contando mais histórias dessas pessoas que estão aqui querendo limpar o nome. Fábio Linhares, Mário Bonella. Legal, Gabi, quando você coloca o cidadão aí para conversar diretamente com o economista, assim a gente entende melhor a explicação e também as orientações do economista. E desde segunda-feira nós estamos mostrando muita gente na fila para negociar as dívidas no mutirão do PROCON. E hoje a gente vai voltar para lá agora com a repórter Gabriela Ribetti, que está acompanhada de um economista. Não é isso, Gabi? É isso, Fábio. E olha só, ontem à noite o repórter Rodrigo Maia esteve aqui também, porque, como nós já falamos, muita gente passou a noite aqui na fila. As pessoas até estão consertando a gente, falando que ninguém dormiu aqui na fila, não. Todo mundo passou a noite acordado aqui, esperando para poder fazer essa negociação. E cada pessoa aqui tem uma história sobre essa dívida. Muitas pessoas ficaram desempregadas, outras ficaram doentes. Vamos ouvir, então, um pouco dessas histórias. Veja só. Eu comprei uma televisão de 32 polegadas, eu dividi de 24 vezes de R$101. Só que depois de um tempo eu paguei 3 parcelas desse boleto, que eu fui ver que os juros estavam muito altos, eu não consegui pagar. No início, a minha dívida era R$2.111. Hoje o cartão me cobra R$41 mil. A dona Raquel e a Miriam passaram a noite na fila com outras dezenas de pessoas. Todo mundo aqui só tem um desejo: limpar o nome que está sujo na praça. O que chama atenção é que a maioria das histórias dessas pessoas que estão aqui endividadas é bem parecida. No início a dívida nem era tão grande assim, mas elas assumem. Sabe o que faltou? Planejamento. Nós não planejamos quando nós queremos fazer uma compra, a gente não olha o planejamento. E nós mulheres, assim, temos um costume, toda vez que chegar na loja, assim, a gente compra no olhar, né? Assim, sem perceber, a gente compra e não sabe das dificuldades daquilo que vai nos acontecer no próximo mês para pagar. A gente não planeja, a gente sai comprando, acha que vai ter condições e não para pensar se você vai ficar desempregado, entendeu? Se você vai ter que ter uma necessidade de sair urgente do emprego porque aconteceu alguma coisa, que hoje em dia é assim, né? Você não pode planejar o amanhã, assim, metendo os pés pelas mãos. Quando a senhora fez a compra, a senhora não pensou no amanhã, a senhora pensou só no dia, no momento, só no imediato? Só no imediato.
E o tempo foi passando e eu fui conseguindo não pagar. Não consegui pagar. Esse foi o grande erro? Esse foi o grande erro, e eu acho que de muitos. A Marilda também sabe o que fez de errado para cair no endividamento. Eu vim parar aqui porque eu comecei a comprar do cartão, né? Comprava demais e na hora de pagar eu pagava o mínimo. Então foi só crescendo o juro. Foi crescendo até que virou uma bola de neve. Essa foi a segunda vez que a Eliana fica com o nome sujo. Começou a abusar dos cartões de crédito quando conseguiu o primeiro, aos 18 anos. Se lembra até da sensação. É muito maravilhoso você passar, digitar sua senha, sair com a compra na mão, é muito bom. Mas quando a fatura chega, aí vem o susto, né? Você não tem o dinheiro para pagar, e aí? Depois do susto vem um sentimento. Quando o credor te liga, como é que você se sente? Eu me sinto envergonhada, ainda mais se eu estiver perto de alguém, estiver no emprego. Eu nunca precisei passar a noite numa fila, depois dessa eu não quero passar por isso de novo, não. Pagar o mínimo agora? Agora não, pagar o que comprar, pagar o que deve. Pois é, vamos saber agora, César Gomes, é isso mesmo? Na maioria das vezes, falta o planejamento? Falta o planejamento e a gente chama isso de consumo impulsivo. Então a pessoa que tem essa deficiência, uma deficiência psicológica, ou seja, ela vê prazer numa televisão, mesmo que ela não possa pagar, ela procura uma ajuda nas igrejas ou nas associações, nos sindicatos, para poder combater esse problema. Ela mesma já sabe o que é. Falta de planejamento, mas mesmo assim ela comprou. Então, isso é uma realidade que as pessoas precisam refletir. Eu vou chamar o senhor aqui, vem aqui comigo rapidinho, conversar com essa senhora, difícil aqui não ficar de costa, mas não, só a senhora estava falando, mas olha só, ela ficou com vergonha agora, mas ela estava me explicando aqui que o marido ficou doente, acamado, e aí por conta disso, ela também não pôde trabalhar e está tendo que pagar agora essa dívida que acumulou. Então, tem situações assim também, né, de desemprego, de doença, e aí por isso é importante ter reserva? Ter uma reserva, mas quando acontece esse imprevisto, o negociador vai levar mais em conta, ou seja, vai ser mais benevolente, porque não foi uma falta de planejamento da pessoa. Você comprou uma televisão em 24 vezes, mas o marido, a esposa adoeceu com 6 meses. Realmente não era uma coisa que se podia planejar. Agora, se você puder, todo mês você poupe 10% do seu salário para poder fazer face a esses imprevistos. Daí a importância de ter o dinheirinho guardado, né? O dinheiro, se você guardar um salário por ano e você aplicar ele mesmo que seja na poupança, quando acontecer um imprevisto, você tem como socorrer. Agora, César, todo mundo aqui quer pagar a dívida, quer negociar, quer limpar o nome. Como fazer para não voltar a ficar endividado? É a palavra lá daquela senhora, fazer o planejamento. Você não sai de casa para comprar nada sem ter uma lista na mão. Se você não fizer uma lista, a probabilidade de você ficar endividado é muito grande. E você reflita em cada item que você vai colocar na lista. E cortar o cartão de crédito é bom? Não, cartão de crédito, se você ficou endividado pelo segundo mês, tesoura nele. E aí isso já ajuda, né? César Gomes, muito obrigada, pela participação.